Deixe ver que, inclusivamente, há uma outra alusão que nos pode fazer recordar o itinerário da nossa missão jubilar. Falarei disso mais à frente. Depois deste início, gostava de destacar o momento em que o Papa oferece à Igreja esta exortação apostólica. Falo, como certamente vos recordais, no encerramento do Ano da Fé, em celebração pública, tendo pedido a representantes do povo de Deus para receberem como delegados seus esta exortação e a levarem aos seus representados. Assim, intervém uma criança, um jovem, uma religiosa, um diácono, um bispo, um presbítero e um bispo. Representantes do povo de Deus, manifestando a sua dimensão de fiéis, mas também responsabilizando pelas suas funções ou pelas suas faixas etárias. O título da exortação prolonga e atualiza o estilo novo que João XXIII inaugurou na primeira sessão do Concílio Vaticano II e fica consignado na Gaudium et Spes. Este estilo, certamente vos recordais, era assim do género: não mais os profetas, só veem as desgraças. Eu vejo na aurora despontar uma primavera, uma aurora despontar sinais de primavera. Vamos olhar para os sinais dos tempos e procurar o adjornamento. Era um bocado deste género. Este estilo é assumido por Paulo VI, que dedica uma exortação apostólica à alegria, Gaudete Domino, a 9 de maio de 75, dos 10 anos do encerramento do Vaticano II. Os seus sucessores continuam esta senda. Realmente, e este é outro desafio que nos é feito, sem alegria, a Igreja desfigura o rosto de Cristo. Os cristãos não vivem o Espírito Pascal e o mundo não capta a novidade do Evangelho. E no número 6, como que é desabafo, que é verificação, o Papa afirma: no entanto, há cristãos que parecem ter escolhido viver uma quaresma sem Páscoa. É o nosso rosto que transmite a mensagem que anunciamos, e algumas vezes uma coisa não condiz com a outra. O texto está organizado em 5 capítulos, apresentados de forma agradável e motivadora, valendo-se de breves enunciados que realçam e condensam os temas. Basta passar os olhos por eles para se conseguir alcançar o limiar do conteúdo da evangelização proposta. Sirva de exemplo à mostra do primeiro capítulo. Vede como o Papa condensa em breves enunciados, tipo mesmo mensagem carismática, se quisermos agora em excelente slogans de publicidade, a mensagem: a doce e reconfortante alegria de evangelizar, uma eterna novidade, a nova evangelização para a transmissão da fé, uma igreja em saída. Ele inventa um neologismo: primeiriar, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar, pastoral em conversão.
uma renovação eclesial inadiável, a partir do coração do Evangelho, a missão que se encarna nas limitações humanas, uma mãe de coração aberto. Eu ontem perguntei ao Sr. Dominique qual era a chave hermenêutica para ler o mundo, para olhar o mundo, etc. Porque eu penso que é fundamental o ponto de perspectiva em que nos colocamos. Então, para não desalinhar muito com a perspectiva querida pelo Papa, eu sirvo-me de Monsenhor Fisichella, que é o Presidente do Conselho Pontifício para a Nova Evangelização. E Monsenhor Fisichella diz assim: o Papa imprime nestas páginas não somente a sua experiência pastoral anterior, mas sobretudo a sua chamada para aproveitar o momento da graça que a Igreja está vivendo, para empreender com fé, convicção e entusiasmo a nova etapa do caminho da evangelização. Queria dizer-vos que normalmente o Papa não fala da nova evangelização, fala de nova etapa. A evangelização é sempre a mesma. Agora, vai-se processando conforme a evolução da história e os sinais dos tempos, e os conflitos culturais, etc. Paulo VI falava da reevangelização. Muitos teólogos pastoralistas questionavam o termo nova evangelização. Ele impôs-se, mas se estivermos com atenção, é de nova etapa, desta expressão, é nova etapa que este Papa prefere falar. E no centro da evangelização coloca a pessoa de Jesus Cristo, o primeiro evangelizador. Por outro lado, continua Monsenhor Fisichella, o Papa dirige-se às igrejas particulares para que, vivendo na primeira pessoa os desafios e as oportunidades próprias de cada contexto cultural, sejam capazes de propor os aspectos peculiares da nova evangelização nos seus países. O contexto pastoral é condicionado. Se estamos num contexto cultural secularizado, pluralista, não podemos continuar com uma pastoral de cristandade, como ontem se verificava. Por outro lado, o Papa traça um denominador comum que permite que toda a Igreja e cada evangelizador em particular reencontre uma metodologia comum para se convencer de que o compromisso de evangelização é sempre um caminho participado, compartilhado e nunca isolado. E sublinha, diz o Papa, ou melhor, sublinho, diz o Papa, que aquilo que pretendo deixar expresso aqui possui um significado programático e tem consequências importantes. Não é mais uma reflexão doutrinal. Tem, realmente, a reflexão. Mas é uma reflexão voltada para a ação, para a operatividade. Dá-nos critérios, mas agora a responsabilidade é nossa. Embora o Papa seja muito concreto. Dom Rino chama a atenção para os 7 pontos indicados nos 5 capítulos da exortação, já que são os pilares da sustentação da visão do Papa Francisco sobre a nova evangelização, a reforma da Igreja em dinâmica missionária, a tentação ou as tentações dos agentes pastorais, a Igreja como totalidade do povo de Deus que evangeliza, a homilia e a sua preparação, a inclusão social dos pobres, a paz e o diálogo social e as motivações espirituais ao compromisso missionário, no compromisso missionário. O elemento que une estas questões concentra-se no amor misericordioso de Deus,
que sai ao encontro de cada pessoa para manifestar o coração da sua revelação. A vida de cada pessoa a ter significado no encontro com Jesus Cristo e na alegria de compartilhar esta experiência de amor com os outros. O Papa insiste na necessidade de que se estabeleça um saudável equilíbrio entre o conteúdo da fé e a linguagem que expressa. Pode acontecer, diz, que a rigidez com a qual se pretende conservar a precisão da linguagem vai em detrimento do conteúdo, comprometendo-se com a visão genuína da fé. É neste contexto que me interrogo muitas vezes e é que adianta estarmos a recitar o credo de Nicéia e Constantinopla. Quem é que entende aquela formulação? No entanto, manter aquela formulação é importante para sabermos o que é a mensagem cristã, o seu conteúdo, e sermos fiéis. Nós ou traduzimos em linguagem de hoje esses conteúdos, ou, pura e simplesmente, por um ato de fé ou por mera repetição mecânica, rotineira, acabamos por pronunciar aquelas palavras. O Papa... O segundo capítulo é dedicado a acolher os desafios do mundo contemporâneo e a vencer as fáceis tentações que minam a nova evangelização. Em primeiro lugar, diz o Papa, é necessário recuperar a própria identidade. Sem esses complexos de inferioridade que levam a esconder a própria identidade e as convicções e que acabam sufocando a alegria da missão em uma espécie de obsessão por ser como os outros e ter o que os outros têm. Este nivelamento, como vedes, acaba por diluir aquilo que nos identifica como discípulos missionários. O Santo Padre explica no terceiro capítulo que a evangelização é uma tarefa de todo o povo de Deus. Ninguém está excluído. Ela não está reservada nem pode ser delegada a um grupo particular. Todos os batizados estão diretamente envolvidos. É nesta altura que ele fala do apostolado da evangelização pessoa a pessoa, em rede, à maneira de fermento que se infiltra na massa e não propriamente nos atos oficiais ou nas campanhas que se organizam. Umas não dispensam as outras, mas a basilar é a capilar. É esta rede de infiltração. O quarto capítulo é dedicado à reflexão sobre a dimensão social da evangelização. Um tema muito apreciado pelo Papa Francisco, porque se esta dimensão, diz, está a citação textual, não se explicita devidamente, corre-se sempre o risco de desfigurar o significado autêntico e integral da missão evangelizadora. Mais à frente, se houver tempo, voltarei a expor. O quinto e último capítulo é dedicado ao espírito da nova evangelização. Este, cito diretamente o Papa, desenvolve-se sob o primado da ação do Espírito, que infunde sempre de novo o impulso missionário, a partir da vida de oração, na qual a contemplação ocupa a posição central. Sem contemplarmos, pararmos diante do Senhor, sem o olharmos o seu olhar, sem sintonizarmos com o seu coração, sem termos esta experiência de comunhão, sem vivenciarmos aquilo que depois vamos anunciar, o nosso anúncio será estéril ou será esquelético.
bem prega fritado. O Papa termina com uma expressiva invocação a Maria, a mãe da evangelização, a quem Francisco se dirige em prece filial. Estrela da nova evangelização, ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, do serviço, da fé ardente e generosa, da justiça e do amor aos pobres, para que a alegria do Evangelho chegue até aos confins da terra e nenhuma periferia fique privada da sua luz. A exortação sublinha desafios do mundo atual. Já falei da importância dos contextos culturais. E faz uma lista significativa de nãos, sobretudo no segundo capítulo. Não a uma economia da exclusão, à idolatria do dinheiro, a um dinheiro que governa em vez de servir, à desigualdade social que gera violência. E a lista prossegue com outros desafios lançados agora aos agentes pastorais. Não à assédio egoísta, para estar bem acomodado, uma certa preguiça apostólica, certa rotina, um certo deixar correr. A assédio tem assim uma amplitude de sentido, de significado. Não ao pessimismo estéril, quantas lamentações a gente não faz em vez de olhar para as soluções. Não ao mundanismo espiritual, é meter as motivações teologais e buscar mais a aparência e o aplauso, as coisas assim parecidas. Não há guerra entre nós. E esta série, que havia começado com um sim generoso ao desafio de uma espiritualidade missionária, termina com outro sim, às relações novas geradas por Jesus Cristo. Não esquece também desafios eclesiais como a situação dos leigos, da mulher, dos jovens e da pastoral juvenil, das vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. E no número 108 afirma claramente: convida as comunidades a completarem e a enriquecerem estas perspectivas a partir da consciência dos desafios próprios e das comunidades vizinhas. Espero que, ao fazê-lo, tenham em conta que todas as vezes que intentamos ler os sinais dos tempos, da realidade atual, é conveniente ouvir os jovens e os idosos. Os jovens para o futuro, que agora analisam o presente com outros critérios. Os idosos que olham a vida com critérios de sabedoria que foram regulando. Achei muito interessante que o Papa tivesse mencionado explicitamente estas duas faixas etárias. A pertinência destes enunciados faz-nos ver a riqueza e a acutilância de toda a exortação. Realmente, só a leitura, a reflexão e o confronto com o nosso ser existencial e com o agir da Igreja na sociedade em profunda transformação pode dar-nos a noção aproximada do seu autêntico valor. Precisamos fazê-lo cada um para si e melhor se em grupo. Esta leitura, esta reflexão e este confronto. Este é, no meu modo de ver, o grande desafio que a Igreja quer acolher e que quer corresponder. A estratégia poderá ser outra, não a de ler, pessoalmente apenas, ou em grupo, mas seja ela qual for, o que importa é que corresponda à realidade. Nós aqui, penso que é o desafio que nos é lançado, devemos procurar uma estratégia adequada para que esta exortação não fique apenas no livro ou na estante, mas vá até ao povo mais humilde, mas ávido de conhecer a novidade do Evangelho na alegria da sua expressão.
A urgência do Evangelho ser transmitido com o dinamismo da alegria pascal é clara e envolvente. Como dar resposta positiva a este desafio? Não posso, e penso que não seria legítimo, ao comentar o Evangelho Gáudio, deixar de aludir com algum detalhe ao autor que a assina e que a elaborou com o seu próprio punho, quanto ao Papa Francisco, a alguns traços da sua forte personalidade. E quem leu outros livros do Papa Francisco, conhece a sua experiência pastoral em Buenos Aires, dá conta que há uma continuidade, embora agora mais alargada, neste modo de ser e nas funções que desempenha. As atitudes e os gestos, as mensagens e as homilias, a simplicidade no vestir e a franqueza no sorrir, o modo de estar na vida e de se relacionar provocam uma onda de simpatia e acolhimento que faz do mensageiro o rosto e porta-voz da própria mensagem. São particularmente impactantes alguns traços da sua forte personalidade, que nos atraem e interpelam, nos questionam no estilo de vida e de ação. Dizíamos vós há dias que o maior desafio que encontra nesta altura é ajudarmos as pessoas e nós mesmos a passarmos da admiração pelo fenómeno de Francisco à reprodução das suas atitudes, à imitação do seu estilo de vida. Desde a roupa que usamos na liturgia, até ao traje normal com que nos apresentamos, à marca do carro que escolhemos, à sobriedade que vivemos, à simplicidade que transmitimos, tudo o que vós quiserem. Este pode ser para nós um grande desafio. Mas eu encontrei um belo resumo num jornalzinho numa paróquia chamado Farol, aqui da nossa diocese, que um colega meu, padre Joaquim Batalha, publica lá na Lourinhã e nas paróquias que estão confiadas. E vou reproduzir, ainda que em simples enunciados, alguns dos traços que ele também destaca. E o primeiro é a simplicidade. Como pároco e bispo, aprendeu a falar com crianças, e assim também os adultos entendem. Para ele, os títulos e os tronos criam barreiras desnecessárias. Não ao carreireirismo, ouvimos isto já várias vezes. Não aos monsenhores, concretamente, até aos 65 anos. E depois, veremos. É um papa com sapatos escuros. Vejo o contraste com o que era usual. O segundo traço é o afeto. É um verdadeiro vendaval de carinho com as pessoas que conhecem e com os desconhecidos, especialmente se forem pobres, enfermos ou crianças. Às quartas-feiras dedica 45 minutos a percorrer a Praça de São Pedro, não pelo gosto de passear, mas de estar próximo, de tocar, de sorrir, de abraçar as pessoas que se aproximam dele, sobretudo se tiverem qualquer deficiência e as marque na sociedade. Sorri, abençoa e comunica com uma energia assombrosa, apesar de ser um homem de 77 anos, com uma insuficiência pulmonar e que não faz desporto. Terceiro traço, a humildade.
ofereceram-lhe uma imagem da Virgem da Humildade, a oferta foi feita pela Igreja Ortodoxa Russa, e ele logo se apressa a oferecê-la ao seu antecessor, o Papa Emérito Ratzinger. Bento XVI, Ratzinger. Outra característica é a fortaleza. E a fortaleza face a pessoas investidas de responsabilidade. Na visita que lhe fez a Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ela tinha sido militante e prisioneira política durante a ditadura militar. A ela, o Papa deu-lhe um conselho da sua própria experiência. Não se esqueça, forte, mas com ternura. Os seus antigos colaboradores estão certos de que fará a limpeza na Cúria Romana. Fustiga o carreirismo, a corrupção e a hipocrisia. Outra característica, que eu estou a descrevê-las para ver se nos sentimos interpelados, é a liberdade. Francisco é um homem livre, não aspira a nada mundano, não se importa com o que digam dele e não perde tempo a responder às calúnias contra ele. Diz este meu colega para a batalha, é um Papa low cost. Não precisa de nada, nunca teve carro oficial, nem secretários, apenas uma agenda. Telefona diretamente a qualquer pessoa, escreve e fala com liberdade, não se importa com as críticas. Outra dimensão é a colegialidade. Como vamos verificar, ele evoca, e a partir da colegialidade que ele evoca aqui, diz que sim, senhor, é preciso que as conferências episcopais assumam as suas responsabilidades. Agora, os teólogos têm de refletir sobre isto. E a Diocese empreendam sobre a sua própria renovação. Vamos a isto. É preciso que as mulheres tenham um lugar mais destacado da Igreja. Vamos aprofundar. É preciso exercer o papado, digamos assim, noutras modalidades. Já o Papa João Paulo II tinha solicitado na encíclica Ut Unum Sint. Vamos ver. É um Papa, portanto, que dás conta que não deixa os assuntos parados nas suas mãos. E, embora sejam questões delicadas, vejam situações especiais em que se encontram certas configurações familiares, convoca-se um sínodo. É esta ligeireza, mas tratada em colegialidade, em dimensão, em ritmo sinodal, que ele procura implementar na Igreja. Não para diluir a sua responsabilidade, mas para assumir quando for a sua hora. O outro traço é a oração. Levanta-se às 5 da manhã e faz uma hora de oração. Depois prepara a homilia, que normalmente, diariamente faz, na Casa de Santa Marta, e continua a rezar até à missa das 7. Vai muitas vezes ao sacrário e no fim da tarde faz mais uma hora de adoração. E depois confessa com um bocadinho enternecedor. Às vezes adormeço um pouco por cansaço, mas ele compreende. Consola-me pensar que ele me vê. E sinto-me bem. Às vezes, continua ele, pensamos que devemos pedir, falar. Não. Deixa-te conduzir pelo Senhor. A profundidade é outra característica. Ele, jovem engenheiro químico, trabalhou num laboratório de análise de alimentos. Aí aprendeu a fazer com exatidão medições e cálculos. E toda a sua vida tem sido desta precisão que leva a gerir bem o tempo.
que eu penso que é um dos desafios maiores da nossa época, se calhar até do nosso presbitério, cada um saberá, e outras parecidas, outras situações parecidas. E tudo converge para a coerência e para a missão. Desde que foi mestre de noviços, o seu método era ensinar com o exemplo. Acompanhava os seus irmãos jesuítas mais novos a tratar dos porcos e cozinhava na residência aos domingos. Nos 21 anos de bispo, ia visitar os padres às suas casas. Cuidava deles quando estavam doentes. Dedicava muito tempo à catequese, a confessar, aos crismas e à primeira comunhão, sobretudo nas paróquias pobres. Não pede nada que não tenha já feito pessoalmente antes. Por isso pode exigir e exigirá. Temos assim alguns traços de uma rica personalidade que se tornou transparente e todo ele é mensagem. Ele apresenta-nos este documento no estilo de exortação apostólica. É uma classificação que tem a sua importância, não apenas teológica e pastoral, mas espiritual. É literalmente assim, é uma exortação. O Papa exorta alegremente a Igreja, todos os seus membros, a repensarem quase tudo o que faz à luz do objetivo-chave, a evangelização. Não pretende redefinir algo parecido como um processo de igrejificação ou eclesialização, mas como quase um posto. Portanto, não é que a Igreja esteja em todo lado, nem que o mundo se meta na Igreja, nem é que a Igreja vá moldar o mundo. Há aqui um processo de mútuo respeito, mas de mútua interatividade, interação. A Igreja recebe do mundo muitas coisas, mas tem uma missão para o mundo do qual faz parte, de que não pode abdicar. Velhas certezas e formas familiares, todas caem sob o chicote da sua prosa, às vezes fulminante. Mais do que como peritos em diagnósticos apocalípticos ou juízes sombrios que se comprazem em detectar qualquer perigo ou desvio, é bom possamos ver-nos como mensageiros alegres, de propostas altas, guardiões do bem e da beleza, que resplandecem numa vida fiel ao Evangelho. A mensagem, comecei por aqui, e agora insisto mais uma vez, surge com um estilo leve, claro e assertivo, sem deixar de ser fortemente realista e interpelante. Articula de forma admirável a reflexão e a ação, o anúncio alegre e a denúncia profética, a proximidade e o envolvimento, sempre marcados pela fé inquebrantável no amor de Deus, e em Jesus Cristo percorre conosco os caminhos da história humana. Exortar, animar, propor, apoiar, testemunhar e tantos outros verbos assertivos transmitem o estilo pastoral da presente exortação. O propósito é claro: que a nova etapa evangelizadora seja marcada pela alegria que brota da fé no Senhor ressuscitado e que os caminhos indicados na exortação para o percurso da Igreja nos próximos anos sejam criativamente assumidos e realizados. Aceitar e implementar com realismo criativo e entusiasmo apostólico esta nova etapa constitui certamente outro grande desafio
a que somos chamados a dar resposta coerente, não apenas pessoalmente, mas em Igreja Diocesana e suas comunidades e movimentos. Aceitando o convite apelo dos padres sinodais, o Papa redige por seu punho, assumindo o contributo do Sínodo sobre a nova evangelização, consultando pessoas singulares e lançando mão dos seus próprios meios. E faz esta obra, que eu considero magistral, de grande alcance, que, embora seja dirigida aos fiéis cristãos, encontra ressonância vibrante em muitos homens de boa vontade. Com o recurso à Sagrada Escritura, aos Papas, especialmente a João Paulo II e a Bento XVI, que assinaram várias exortações sinodais, designadamente América, África, Ásia, Líbano e outras, que alargam o horizonte da observação e se projetam na globalização do mundo em que a Igreja está inserida e de que faz parte. Esta, na minha perspectiva, a amplitude da consistência também, reforça a consistência desta exortação, é que o Papa não tem qualquer, pelo menos não mostra qualquer hesitação em citar os bispos da Ásia, nem os da África, nem os do Líbano, nem os da América. É uma espécie de exortação que se apoia numa leitura da realidade mundial. Estamos mesmo no fenómeno da globalização. E além destes papas que assinam, portanto, as respectivas exortações, ele recorre a outros autores, designados a São Tomás de Aquino. Não vou aqui dizer o que apresenta sobre São Tomás de Aquino. O que é certo é que nos lança um convite a recuperar uma visão profética e positiva da realidade, mesmo sem deixar de ver as dificuldades. É um apelo a prosseguirmos, alusão à nossa situação, os dinamismos missionários surgidos a quando da nossa missão jubilar. Missão que, no dizer do Papa Francisco, constitui um bom e belo caminho. Missão que ele teve em conta ao mandar-nos, ou enviar a mensagem a quando da celebração do dia da restauração da nossa Diocese, sim, da celebração da restauração da nossa Diocese, fazendo um apelo para que a Igreja Católica de Aveiro entre decididamente num processo de discernimento, renovação e reforma, sem impedimentos e sem receios. Uma vez estamos em boa companhia ou a querer dar resposta a um bom apelo. No meio de tudo, e como dinamismo que perpassa em toda a exortação e ponto de convergência que o Papa Francisco assinala, está Jesus Cristo. A exortação é verdadeiramente cristocêntrica. O Papa sonha com uma Igreja centrada em Jesus Cristo, na comunhão missionária e evangelizadora. O modelo decorrente da sua ação pastoral é o de uma Igreja mais participativa e aberta, mais descentralizada, mais disposta a assumir riscos, menos preocupada com a conformidade doutrinal, menos clerical. Acima de tudo, centrada em Jesus Cristo, tendo em conta a situação das pessoas. E a partir da situação das pessoas, e o Sr. Domenico deu-nos esse belo exemplo, o que faz, caminhar, marcando o ritmo que as pessoas têm. Até chegar à maturidade, se for possível. Se não, dentro do possível, como sabeis, encontra-se o melhor para a pessoa. Não pode mais.
Francisco é um verdadeiro pastor empapado por Cristo, que se exprimesse, como se faz uma esponja, sairia em catadupa trufadas de amor apaixonado, de ânsia missionária, de predileção pelas periferias existenciais de todo o tempo. Francisco reconhece um papel elevado à devoção popular, seja porque é o caldo da cultura de um povo com a fé assumida, seja porque constitui um bom alicerce para esta nova etapa de evangelização. Ele menciona as devoções à Virgem, a quem ele chama a mãe da evangelização. E diz assim: sempre que olhamos para Maria, passamos a acreditar mais uma vez na força revolucionária da ternura e do afeto. Encontrei um belo testemunho de José Matoso, que todos conheceis, historiador, medievalista, ex-beneditino, professor universitário emérito, mora aqui no Paraguai, atualmente, e que diz assim: esta alegria, está-se a referir à alegria que o Papa Francisco procura transmitir, é uma antecipação. Esta alegria é apenas uma antecipação. Só será completa quando se tornar evidente a vitória definitiva da justiça sobre a mentira, da pobreza sobre os abusos de poder, da mansidão sobre a violência, da solidariedade sobre a exclusão dos pobres. Mas nada se pode comparar com a alegria própria daquilo que nos identifica como cristãos. A participação, ou seja, passagem, Páscoa, paixão, passio, no sofrimento e morte de Jesus Cristo, que nos precede no caminho da vida, fecunda os nossos sofrimentos e perdoa os nossos pecados. A alegria cristã tem o seu fundamento mais genuíno no mistério pascal. Depois desenvolvo aqui a imagem que ele gosta de usar para visualizar a ação da Igreja, que é de poliedro, várias faces, mas sempre a mesma missão. Uma Igreja que ama o mundo, uma Igreja de compaixão e misericórdia, uma Igreja que evangeliza em novos contextos culturais. E encontrei um belo texto de Guilherme de Oliveira Martins, presidente do CRC, do Centro de Reflexão Cristã, a propósito do Evangelho Gaudium, que chama precisamente a atenção para estes novos contextos, para esta cultura cristã que se respira numa sociedade aberta e consciente dos seus valores, mas aberta também à dimensão do espírito. E por isso a insistir na urgência desta nova etapa da evangelização, ter em conta a cultura atual. Tantas vezes aparece fragmentado, mas tantas vezes manifesta que do fragmento se pode chegar ao todo. As características da evangelização são apresentadas do modo também apenas simples, enunciados. E para ser fiel, sirvo-me do secretário especial do Sínodo sobre a nova evangelização, Pierre-Marie Carré, arcebispo de Montpellier,
E a primeira que ele destaca é a dimensão, ou melhor, a insistência na dimensão social da evangelização. Sem esta dimensão, a evangelização corre o risco de não ser autêntica ou integral. Número 176. Outra característica, a proposição do Evangelho não consiste apenas na relação pessoal com Deus, número 180, mas abrange o desenvolvimento de todo o homem e do homem todo, quer dizer, é extensiva a toda a realidade humana e aos contextos em que o homem se realiza. Outra é a predileção pelos pobres, tema tão querido a Francisco. Pobres que devem ter o seu lugar na sociedade, como pessoas e como povos, e na Igreja por maioria de razão, faz sua opção pelos pobres, como Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, o fez. Número 198. Também todos aqueles que estão em mobilidade, os migrantes, os trabalhadores clandestinos, as mulheres e as crianças que sofrem violência, sobretudo as que estão para nascer, número 213. E chama a atenção, porque o Padre João Sarrico fez-me essa observação também, que a nossa tradução se inspira no italiano que não foi fiel ao original espanhol. E ao falar deste assunto, concretamente a violência sobre a mulher, não é violência que lá está, é violação. É um bocadinho mais que violência. Uma outra instância da exortação é o lugar dado à cultura, não somente na sua dimensão pessoal, mas global. No mundo, nada ocorre onde ocorre uma profunda mudança de época, por múltiplas explosões, onde o dinheiro se afirma como novo ídolo, onde as desigualdades aumentam, o mal aparece como que cristalizado nas estruturas sociais injustas, impedindo o caminhar para um futuro melhor. Há uma necessidade imperiosa de identificar as culturas para enculturar o Evangelho, tendo em conta os contextos e percorrendo as vias adequadas. O Papa Francisco declara o valor da piedade popular, designadamente nos países de tradição católica, para fazer este trabalho como indispensável à transmissão da fé e à purificação dessa cultura. Mas não esquece e insiste na cultura urbana, que é aquela que está praticamente a generalizar. Precisamos, são palavras suas, de identificar a cidade a partir de um olhar contemplativo, isto é, um olhar de fé, que descubra Deus que habita nas suas casas, nas suas ruas, nas suas praças. Depois passo à frente e termino. Havia muito a falar, mas o tempo escoou-se. E termino com aquilo que o Papa nos diz. Como gostaria de encontrar palavras para encorajar uma época evangelizadora mais ardorosa, alegre, generosa, ousada, cheia de amor até ao fim e feita de vida contagiante. Mas sei que nenhuma motivação será suficiente se não arde nos corações o fogo do Espírito. Peço-lhe que venha renovar, sacudir, impelir a Igreja numa decidida saída para fora de si mesma, a fim de evangelizar todos os povos. E é com esta súplica que o mensageiro qualificado da alegria do Evangelho, Papa Francisco, nos transmite a sua exortação apostólica para que a façamos valer como instrumento
da nova etapa de evangelização. Obrigado.